Fala galera, vamos falar hoje do custo de ter uma GS 1000 aqui em Portugal, custo de pneu, gasolina, óleo e outras coisas mais, os impostos que tem nela. Estou aqui do lado da torre, não é Paris, mas é parecido, é uma réplica. E vamos falar também dessa jaqueta ou casaco que eu comprei, RST, marca inglesa, muito top, segurança, né? E sobre o capacete LS2 que eu não falei ainda. Tá aqui, ó, o modelo dele. Ele é de fibra de carbono. Vamos mandar aí os custos e mais ou menos para as pessoas que estão aí no Brasil ter uma ideia de custo. Se uma moto custa isso, o carro também vai ser comparado para ver como que a vida fora do Brasil não é tão ruim como falam. A gente consegue ter as coisas mais fáceis que no Brasil. O poder de compra aqui é grande. Essa é a diferença. Bora lá pro vídeo de hoje. Eu sou o Juliano do Por Aí com Juliano. Bora! Yeah. Por aí com Juliano, nas estradas de Portugal, do norte ao sul, de Lisboa ao Algarve. Deus está comigo em cada curva, em cada quilómetro. Gratidão é o som. Subo na 1000, o vento corta no peito. Na GSX R1000 eu sinto respeito. Lisboa no retrovisor, o Tejo a brilhar. E na batida do motor eu ouço Deus falar. O Porto me recebe com alma e história. Ruas de pedra, o fado. Fala galera! Bora continuar então nosso papo sobre os custos da GS. E só para começar o vídeo, hoje é sábado 1/11, penúltimo mês do ano. Passou rápido, voou. Então é o seguinte, bora começar a falar um pouco da troca de pneu. Eu troquei o dianteiro e o traseiro. Eu não coloquei uma marca muito top, até porque a moto anterior faz o que? Acho que eu já tinha trocado esse ano. Vamos dizer, esse ano com a moto anterior que eu tava com a CBR eu já tinha trocado, então eu já tinha gasto uma grana alta. E esse eu resolvi colocar um pneu um pouco mais barato, mas é sempre nessa faixa também o valor que eu vou falar. E depois mais pra frente eu troco, coloco um Super Corsa, alguma coisa assim. Até porque agora tem que trocar também as pastilhas, porque de quando eu já peguei a moto eu rodei muito. Então, e já era uma moto usada, por mais que tenha a garantia de câmbio e motor e tal. E esses aí é o desgaste que eu acho que é justo ser meu, não o desgaste ser da loja, né? Até porque eu já tô, acho que quase 4 meses que eu tô com a moto, então não tem. E aí é o seguinte, né? É o pneu traseiro e dianteiro, os dois com a mão de obra, tudo trocado. 300 e... Deixa eu confirmar aqui, para não falar, para não estar falando besteira, viu? Calma aí, vamos ver aqui. 340 euros os dois pneus. Aí faça as contas aí quanto que fica no Brasil a troca de dois pneus. Você pode pegar por referência esse que eu troquei, mas sem converter. Porque o que acontece? Muita gente converte e aí dá quase a mesma coisa, ainda dá mais barato que no Brasil. Só que a diferença é o seguinte, aqui você tem que comparar. Se eu ganho, vamos por aí, 1000 euros aqui e ganho 1000 reais no Brasil, ou que seja o salário mínimo, tem que ser a mesma proporção. Então, a troca de dois pneus aí, eu tinha que pagar 340 reais. Aonde você compra no Brasil? Diz aí.
Então, galera, vamos falar mais um pouco sobre o custo. Essa GS que eu tenho, ela é 2008, então não é uma moto nova. Então são esses custos, tá? Mas mesmo assim, se for comparar, depois a hora que eu for fazer a edição do vídeo, a gente vai colocar lá os valores que é uma moto dessa no Brasil e o custo de seguro, tal, pra gente ter uma comparação. Mas assim, eu que vivi 42 anos no Brasil, eu sei que não é fácil ter. Eu tinha uma Kazinski 650, já era difícil de se manter. Só do IPVA dela, ela era 2012. O IPVA eu pagava R$690. Eu paguei no ano de 2023. No final do ano eu vim pra cá, então no começo do ano eu paguei o IPVA dela. Não tinha seguro, então você tinha que andar meio esperto. Tudo bem que era uma Kazinski, que nego não é difícil roubar. Mas a gente já consegue ter uma ideia. Combustível. Aqui eu coloco o Repsol, é um pouquinho mais caro. Eu coloco ou 98 ou 95 sempre, ou Repsol ou Galp agora eu tô colocando. Então tá ficando em torno o litro de 1,70, 1,80, 1,85 até 1,90. Não chega a 2 euros o litro. No Brasil acho que a gasolina simples aí deve estar beirando os 5 conto, né? 5 e pouco, quase R$6. Então você já vê a diferença. Isso, vamos fazer uma base se o cara ganhar um salário mínimo no Brasil e um salário mínimo aqui na Europa. O poder de compra é totalmente diferente, cara. Troca do seguro. Esse seguro é seguro obrigatório que tem que ter aqui em Portugal, tá? Eu fiz essa troca, eu gastei mais a diferença. Foi para 125. Então ano que vem dessa moto eu vou pagar 125 euros. O seguro contra terceiro, não é aquele seguro total igual tem que fazer no Brasil contra roubo, né? Aí outra coisa, e o IUC dela vai estar em torno de 120, 130 euros. Não passa disso. E eu não trocaria Portugal pelo Brasil, não. Tá difícil abrir esse sinalzinho aqui, é só um pedacinho ali, velho. Derretendo dentro desse casaco aqui. Então, os custos. Troca de óleo. Vamos falar que vai ficar depende do óleo que você vai utilizar, uns 40 euros. De 30 a 40 ou 45, um pouco mais. Passa disso. Mas assim, aqui com um salário pequeno ou salário mínimo, o cara consegue dar uma esticada aqui. Com salário mínimo, o cara consegue pagar as despesas dele de boa e ter uma moto. Se for ter uma moto menor, aí você vê, o custo é menor ainda. A alta cilindrada é um pouco mais, isso é normal. Mas o custo anual, só de documento, você vai pagar isso que eu falei. Na minha, vamos chutar aí, o seguro e o coisa, 250 euros, chutando alto, tá? Agora vamos partir pro capacete. Então, aí tá o capacete. Ele é de fibra de carbono, leve. Cara, pensa no capacete que veste certinho na cabeça, não entra vento. O design dele é top. Ele vem com duas viseiras, vem com essa viseira preta aí. Aí vem com essa transparente. Aí tá em detalhe ele. Aí é o suportezinho que eu colei, né? É o preço. Aqui 552. No Brasil 4.500. Sem condição, meu amigo. E esse capacete abaixou aqui, tá? Porque eu paguei 750, eu acho, no meu. Ele tá numa promoção até aí, você pode ver no site, é 649, baixou. Então assim, é muito diferente. A interna dele é muito macia. Não entra vento.
Ele tem várias aberturas, né, para parte de cima do queixo, parte em cima da testa, na lateral. A presilha dele de prender já é com imã, ela não é aquele de encaixe. É um capacete de ponta, de primeira linha mesmo. O custo, mesmo você convertendo esse valor, não vai chegar próximo do que é o preço que eu achei no site mais barato no Brasil. Nem sei se tem ainda nesse valor, né? Mas é absurdo. Vamos falar dessa blusa que eu comprei, ou jaqueta no Brasil, aqui casaco, para motociclista. RST, a marca inglesa. Eu preferi esse aqui do que a Alpinestar e a outra da Dainese, acho que é isso, né, que fala. Eu achei esse modelo mais top e ficou em mim, ficou mais legal, eu achei, né? É bem confortável, não entra tanto não entra vento. E tem a questão da segurança, as proteções, cotovelo, ombro, coluna. E a parte das costas aqui, pescoço. 400 euros. É caro. Mas aí estamos falando de uma roupa própria para, se Deus o livre, você cair, ter um mínimo de problema depois, né? Com o tombo. Aí eu falei, eu vou pesquisar essa marca no Brasil. Para começar, já foi difícil achar, porque não tem muitos importadores, né? Ela é uma marca inglesa. Aí eu achei e vou colocar na tela para vocês verem. Paguei 400. Mesmo se você converter, não dá o valor que eles estão pedindo, tá? Mas se for comparar salário com salário, ganho 1.000 no Brasil, ganho 1.000 aqui, é a mesma coisa. Então com 400 eu compraria. Lá eu não compraria, porque tá 7.900 uma blusa dessa, cara. É brincadeira. A luva, a Alpinestar. Eu vou comprar uma RST também agora. Mas essa aqui eu ganhei um voucher e fui comprar. Deu a diferença de 9 euros nela. Proteção. Ela já não é de inverno, então entra vento. 49 euros. Fui ver no nosso querido Brasil. A mais barata que eu achei, R$429. Dá não, né, parceiro? Dá não, sem condição. Então, falando, né, desse valor do capacete, cara, sem condição ser CLT no Brasil, você conseguir comprar um capacete de R$5.000, uma luva de 400 e uma blusa de 7.900, de 8 conto. Vamos falar então, compra uma blusa mais barata, uma blusa aí de 2.000, sem condição, cara. Então você vê, é totalmente diferente, né? A conta não fecha, aquilo que eu já cansei de falar. No Brasil se ganha em reais e gasta em dólar. Aqui você ganha em euro e gasta em euro. Então essas coisas são mais fáceis de você conquistar. Não é simples, depende de muito trabalho, muito esforço, mas aqui você consegue sonhar e conquistar mais fácil. Então, voltando a falar aí, né, dos custos, você viu que a diferença é muito grande daqui de Portugal pro Brasil, né, cara? No Brasil é aquilo que eu falo, pra você conquistar as coisas demora demais. Não que você não consiga, mas tem gente que vai levar uma vida e não vai conseguir. E aí eu falo que não é a parada de sorte não, é a parada de oportunidade. Alguns dão certo na vida, outros não, né? Isso é normal. Mas voltando a falar, é absurda a diferença, né? E quando as pessoas falam, mas e aí, você anda de boa pra todo lugar? Ando de boa, aqui não tem aquele perigo que eu já falei, de alguém encostar do seu lado, assaltar sua moto, levar esse bem que você sofreu pra conquistar. E pode acontecer?
Pode até acontecer, só que é o seguinte, aqui tem a lei, né? A lei funciona, então aí muda tudo. Já no Brasil não tem lei, o cara rouba hoje, amanhã ele tá solto, a polícia pega o cara lá 30, 40 vezes e a praga do vagabundo tá solto de novo no outro dia. E se a polícia fizer alguma coisa mais feroz com o cara, sobra pro policial. Então, tipo assim, não compensa você estar no Brasil e ficar vivendo com esse medo. Aí não dá, pra gente mais que gosta de andar de moto, cada dia tá num lugar, não compensa, cara. Aqui, é assim, tem lugares que eu vou pra um centro grande, eu travo a moto, sim. Por quê? Pode acontecer? Pode. Aqui é um país que tem muito imigrante. E pode acontecer também de ser um português, roubar a moto. Isso aí é relativo no mundo inteiro, mas não é constante, não é normal, né? Pode acontecer uma hora ou outra, uma coisa assim nesse sentido, só que não é normal. Então aí, tipo, você tá mais seguro. Só o fato de você não ter que pagar um seguro contra roubo aqui, já diminui o custo de você ter uma moto gigantesco, né, cara? É totalmente fora. Aí você vê, você ganhando o salário mínimo aqui é 840, eu ganho um pouco acima do salário. Lógico, eu não vou aqui meter o louco e falar meu salário aqui, né, parceiro? Mas eu ganho um salário razoável aqui, legal. Lógico que tem que melhorar, tem. Depende do que? Da empresa e da gente. E cobrando e a empresa vendo que tá produzindo, que tá tendo retorno aí. Mas isso aí é uma via de mão dupla, né? Os dois lados se entendem. Eu consigo sobreviver de boa, legal aqui. Sobra um cascaizinho no fim do mês. Então, olha assim, era fora da realidade eu ter uma moto 1000 no Brasil. Era fora. Aqui eu tenho. E eu sou um CLT em Portugal. Então você vê como que é totalmente a diferença do ganho. Falamos então, capacete, as botas. Uma bota boa hoje, em torno a mais. Vamos falar de entrada. 140, 120, 80, 90 você acha para comprar. Motociclista. Calça de 100 para cima, até de 80 eu já vi. Aí vai dos modelos e o jeito que você quer. O pneu, vocês viram, a diferença é grande. Eu vi aí no Brasil um pneu parecido com esse que eu coloquei. Ele varia de 1.000 a 1.500. Ele não tem esse pneu, porque esse é vendido só acho que na Europa. Mas mais ou menos é esse valor. Então vamos lá, trocar 2 pneus no Brasil. Vou falar que o de trás 1.500, que deve ser um meia boca no Brasil. Eu paguei, quando eu vim pra cá, eu paguei 1.000. E não era um grande pneu pra colocar na 650 aí no Brasil. Então vamos falar 1.500 no pneu traseiro, mais uns 700, 800 no da frente. Já vai para 2 contos e alguma coisinha. Mais a mão de obra. E aqui com 340 euros a gente troca com mão de obra e tudo, cara. A chuva não para não, meu amigo. Dá uma esticada aqui. Aqui não tá chovendo. Ah, tá chovendo também. Tá é menos. O legal aqui, cara, que o carro também não é caro assim. O carro aqui, você compra carro velho aqui com 700, 500, 800, 1.000 e aí vai subindo, né? Agora compra um carro com R$1.000 aí, com 800. Você não compra nada. E um carro zero hoje, o carro mais em conta que eu achei aqui em Portugal, zero, 7 anos de fábrica,
se eu não me engano, é o Renault Sandero. Então você vê, a diferença é muito grande, meu irmão. Então, galera, vamos encerrar mais um videozinho. Passei ali, a molecada pediu pra acelerar. Quem gosta de moto é foda. E o primeiro verão e o primeiro outono com a GS. Gratidão a Deus, tamo junto. E é isso aí, até a próxima. Quem tá gostando aí, ajuda a compartilhar pra gente crescer aí. Beleza? O inverno promete aí altos rolês. Valeu, corta. Da manhã, tô vivendo o sonho e o sonho é real, irmão. Por aí com Juliano nas estradas da fé. Entre o norte e o sul, é Deus quem me mantém de pé. No frio, no calor, em qualquer estação. O som da GSX é hino de gratidão. Por aí com Juliano nas estradas da fé. Entre o norte e o sul, é Deus quem me mantém de pé. No frio, no calor, em qualquer estação. O som da GSX é hino de gratidão. De nata, café na esquina, cultura viva, essa terra divina. Primavera colorida, verão com calor. No outono eu penso, Jesus é o meu Senhor. No inverno o vento sopra forte, mas sei que Ele guia o meu norte. Cada paisagem é prova da criação, e o canal é ponte para tocar o coração. Por aí com Juliano nas estradas da fé. Entre o norte e o sul, é Deus quem me mantém de pé. No frio, no calor, em qualquer estação. O som da GSX é hino de gratidão. Por aí com